exílio, e também a gente pensar no pós-exílio, essa característica de avaliação da monarquia na história. Ao avaliar a monarquia na história, nós não podemos deixar de ler as leis que criticam o palácio, que criticam o poder, distante do que nós encontramos na obra deuteronomista. Por exemplo, eu vou aqui só citar, quando a gente encontra em Deuteronômio 17 a descrição de como é que deve ser o rei, eu não posso ler esse livro sem ter a dimensão que está lá na obra deuteronomista da crítica que passa pelo direito do rei em 1 Samuel 8 e da crítica que está em Juízes 9. Eu sempre tenho que ler Deuteronômio 17 tendo paralelo Juízes 9 e tendo como paralelo 1 Samuel 8. Esses textos vêm carregados dessa avaliação que circula entre a memória profética e a sabedoria. Eu tenho que sempre ter presente que no período do exílio, do pós-exílio, o texto do Deuteronômio, agora, ele circula como instrução, mas uma instrução sapiencial, uma instrução que ajuda a pensar e a avaliar essas questões dentro da história e da caminhada do povo. Então, eu queria, assim, com esses aspectos introdutórios, provocar que, nesse momento agora, nós pudéssemos fazer um exercício de leitura de algumas leis do Deuteronômio. E é claro que nesse exercício e na questão de tempo, aqui eu estou dando muitos textos, mas seria pura e simplesmente se debruçar em Deuteronômio 5, no texto sobre os 10 mandamentos, e responder duas perguntinhas. Qual a crítica social por detrás destas leis? E quais as impressões sobre as leis e as orientações para uma outra sociedade? No mesmo quadro, ler as leis que orientam para uma outra economia. E aí tem alguns trechos do Deuteronômio que possam fazer qual é a crítica à economia do Estado e quais são as impressões e orientações para uma outra economia. É ter um olhar social na defesa da vida e depois ter um olhar sobre a questão econômica. As leis e os princípios na defesa da vida, as leis e orientações para uma outra economia, as leis, o perdão das dívidas e o resgate da terra, qual é a crítica e quais são as impressões e os critérios para, fundamentalmente, a gente trazer aí a questão da lei do sábado, a questão dos critérios de escolha das lideranças, a questão da economia e a questão da defesa da vida. E aí a gente faz uma roda com essas impressões. É claro que a gente vai aqui trazer um detalhe ou outro da leitura desses textos. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto
solidário, na justiça para toda opressão, a compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana, no amor, dádiva divina humana. Este foi o podcast Dedinho de Prosa, podcast que surgiu como resultado de um grupo de aprofundamento bíblico-teológico. Podcast produzido e apresentado pela coordenação do SEBI em Goiás, com o apoio da Paróquia Anglicana São Felipe na cidade de Goiânia, Goiás, comunidade de fé ligada à Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Você pode nos encontrar pelas mídias sociais, Instagram e Facebook, como Centro de Estudos Bíblicos SEBI Goiás e como Paróquia Anglicana São Felipe. WhatsApp 062 992 32 2157 e também pela hashtag Dedinho de Prosa Goiás. Que você tenha um tempo de paz, saúde e bem viver. E que para isso desça sobre você a bênção de Shaddai. Pelo Deus de teu Pai, que te socorre, por Shaddai que te abençoa, bênçãos dos céus no alto. As bênçãos do abismo deitado embaixo. As bênçãos das mamas e das tetas. Gênesis, capítulo 49, versículo 25. Abraços e até o nosso próximo encontro. Até o próximo episódio.